Há 4 décadas, o mundo estava à beira de uma guerra nuclear, com duas superpotências, os Estados Unidos e a União Soviética, envolvidas em uma tensa Guerra Fria. No centro dessa disputa estavam os avanços tecnológicos em armamento e aeronaves de combate. Entre esses desenvolvimentos destacava-se o programa Advanced Tactical Fighter, ou ATF, que deu origem a uma das maiores competições aeronáuticas da história. De um lado, nós temos o YF-22 da Lockheed Martin, e do outro temos o YF-23 da Northrop Corporation. Embora o YF-23 fosse uma maravilha tecnológica considerada por muitos como superior, foi o YF-22 que acabou vitorioso, transformando-se no icônico F-22 Raptor. Vamos explorar hoje as razões por trás dessa decisão e as incríveis inovações do YF-23, que apesar de sua derrota, parece um marco na engenharia aeroespacial. Oi pessoal, eu sou o Coach, sejam bem-vindos ao meu canal. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, que isso me ajuda a criar mais conteúdo para vocês. E vamos para mais uma viagem além da estrela. YF-23, o caça revolucionário que perdeu para o F-22 Raptor. História: 40 anos atrás, a possibilidade de uma guerra nuclear era bastante real, com duas superpotências envolvidas em uma guerra fria. Havia uma sensação de que os Estados Unidos poderiam se envolver em uma terrível guerra armada contra uma União Soviética extremamente militarizada, que possuía uma vantagem militar de 4-1 nas forças soviéticas no leste europeu. Essas preocupações eram legítimas, não só para os Estados Unidos, mas também para os seus aliados políticos na Europa. Naquela época, os Estados Unidos e seus aliados dependiam muito do F-15 Eagle. Embora fosse uma aeronave excelente em muitos aspectos, estava envelhecendo e ofereceria uma vantagem mínima contra os novos caças soviéticos, como os MiG-29S e as versões altamente modernizadas da família Su-27. Isso foi suficiente para a Força Aérea dos Estados Unidos perceber a necessidade de um novo caça. Assim, no início dos anos 80, foi dado um passo ousado para desenvolver os requisitos de um novo caça de superioridade aérea. Sob um programa chamado Advanced Tactical Fighter, ou ATF, desde as etapas iniciais de definição de requisitos, o principal foco da Força Aérea dos Estados Unidos estava em certas características essenciais que a nova aeronave precisava ter. Isso incluía a furtividade total, ou seja, a capacidade de ter uma seção transversal ao radar reduzida em diversos regimes de voo. O motor deveria ser capaz de supercruzar, voando em velocidades supersônicas sem usar pós-combustores. O uso de materiais compostos e novas ligas nos processos de construção para reduzir o peso total da aeronave, e sistemas avançados de fly-by-wire para tornar a aeronave mais manobrável e, finalmente, o último requisito, a capacidade da aeronave de decolar e pousar em pistas curtas, ou de stall. E após os primeiros anos de avaliação de propostas e designs, o contrato de prototipagem e teste de voo foi concedido em 1986 ao design do YF-22 da Lockheed Martin e ao design YF-23 da Northrop Corporation. Seguindo a linha, os designs da Northrop, em parceria com a McDonnell Douglas, criaram o YF-23, que muitos ainda consideram mais avançado tecnologicamente do que o seu concorrente. Os protótipos YF-23 mediam 20 metros de comprimento e 13 de envergadura, ligeiramente maior que o YF-22, conferindo ao 23 uma leve vantagem em alcance e velocidade. Os veículos aéreos protótipos PAV-1 e PAV-2 eram equipados com dois motores turbovan pós-combustão, o Pratt Whitney YF-119 e o General Electric YF-120. Ambos os motores atendiam aos requisitos mínimos do programa ATF, gerando um empuxo considerável com pós-combustão e a capacidade de supercruzeiro. No entanto, no final, o motor Pratt Whitney YF-119 foi escolhido para o YF-22 da Lockheed.
Ambos os protótipos podiam atingir uma velocidade máxima de Mach 2.2 e supercruzar a Mach 1.6. O protótipo da Northrop foi o primeiro a voar. O PAV-1 fez o seu voo inaugural de 50 minutos em 27 de agosto, com Alfred Bow-Metz no controle. O PAV-2 decolou logo depois, em 26 de outubro, pilotado por Jim Sandberg. Segundo relatos, o design do YF-23 era brilhante com alguns elementos de design extremamente avançados. Design da asa. A aeronave tinha asas em formato de diamante ou trapezoidais, permitindo aos projetistas reduzir o arrasto aerodinâmico em velocidades transônicas entre Mach 0.75 e 1.2. Isso significava que a aeronave tinha um bom desempenho em baixas velocidades, apesar de ser, no geral, um jato rápido. A configuração da asa em forma de diamante também oferecia vantagens para o voo em alta velocidade. Uma asa pequena e altamente carregada Uma asa pequena e altamente carregada, como a do YF-23, oferecia substancialmente menos arrasto a velocidades supersônicas do que outras configurações. O layout icônico da asa também reduzia as tensões estruturais, permitindo que a asa fosse mais fina, usando assim menos material durante a construção e mantendo o peso total da aeronave baixo. Além das asas de formato incomum, o YF-23 apresentava o estabilizador em V todo móvel, em vez das superfícies verticais e horizontais tradicionais. Esse tipo de design de cauda, conhecido também como cauda de borboleta, é não convencional, mas oferece vantagens diretas. Ele reduz a área de superfície exposta, Ele reduz a área de superfície exposta da cauda, o que não apenas diminui o arrasto parasita, mas também torna os controles de leme mais eficazes, permitindo que o piloto do YF-23 alcance maior velocidade e mantenha controles adequados durante o voo, em alta velocidade. O cockpit do YF-23 foi colocado muito próximo ao nariz da aeronave para melhorar a visibilidade geral do piloto. A aeronave tinha um layout de trem de pouso convencional, com um compartimento interno de armas localizado na parte inferior da fuselagem, entre o nariz e os trem de pousos principais. Isso significava que a aeronave carregaria todas as suas armas internamente e não em pontos de fixação externos nas asas, mantendo a furtividade total, já que as armas em pontos de fixação externos aumentam a seção transversal de radar de uma aeronave. O sistema de controle de camada limite funcionava de forma automática. Essa configuração da entrada, juntamente com os painéis de gaseamento, alimentava os compressores maciços dos motores, com um fluxo constante de ar, mesmo em velocidades supersônicas, mantendo a furtividade em todos os aspectos. Ao contrário de seu concorrente, o YF-23 não apresentava um bocal de motor com vetorização de impulso. Alguns dizem que isso foi uma grande desvantagem para o YF-23 no programa ATF, reduzindo a sua manobrabilidade geral e tornando a aeronave menos ágil em regimes de baixa velocidade. No entanto, segundo os projetistas da aeronave, eles sacrificaram um pouco da agilidade para ganhar muito mais sobrevivência, devido à natureza plana dos bocais do motor fixo do YF-23. Os projetistas conseguiram revesti-los com telhas de ablação de calor, reduzindo assim a assinatura infravermelho da aeronave para mísseis de superfície ar e ar-ar, que buscam calor. O principal sistema de armas que o inimigo usaria contra um caça furtivo de superioridade aérea, assim como o bombardeiro B-2 da empresa. As telhas de ablação de calor dissipavam significativamente a temperatura do bocal do motor, que estava entre 3.000 e 4.000 graus Fahrenheit. Em relação à manobrabilidade e agilidade durante o combate ar-ar, os protótipos do YF-23 foram equipados com várias instabilidades aerodinâmicas, todas controladas por seu sistema avançado de fly-by-wire. O processador central do YF-23 era considerado o supercomputador mais avançado de sua época, realizando cerca de 5 a 6 bilhões de operações por segundo.
O sistema não apenas controlava os comandos de voo da aeronave, mas também fornecia dados de radar, navegação e desempenho situacional em tempo real ao piloto. Todas essas características tornaram o YF-23 uma verdadeira maravilha tecnológica de sua época. E antes de continuarmos, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, que isso me ajuda a criar mais conteúdo para vocês. Em relação à manobrabilidade e agilidade durante o combate ar-ar, os protótipos do YF-23 foram equipados com várias instabilidades aerodinâmicas, todas controladas por seu sistema avançado de fly-by-wire. O processador central do YF-23 era considerado o supercomputador mais avançado de sua época, realizando cerca de 5 a 6 bilhões de operações por segundo. O sistema não apenas controlava os comandos de voo da aeronave, mas também fornecia dados de radar, navegação e desempenho situacional em tempo real ao piloto. Todas essas características tornaram o YF-23 uma verdadeira maravilha tecnológica de sua época. E antes de continuarmos, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, que isso me ajuda a criar mais conteúdo para vocês. Seu armamento. O sistema de armamento dos protótipos YF-23 era baseado principalmente em mísseis ar-ar e bombas ar-terra, já que todos os mísseis e bombas tinham que ser transportados dentro do compartimento de armas interno para manter a furtividade. A capacidade de carga geral não era tão grande em comparação com outros caças convencionais. Apesar disso, todas as armas necessárias para um caça de superioridade aérea estavam disponíveis para o piloto do YF-23. A aeronave poderia carregar o padrão AIM-9 de Sidewinder para combater ar próximo, bem como o AIM-120 AIM-RAM ou o AIM-7 Sparrow para alvos médios e além do alcance visual. A aeronave também apresentava um canhão principal M61 Vulcan, que podia disparar projéteis de 20 milímetros a uma taxa de fogo muito alta de cerca de 6.000 projéteis por minuto. Dada a variedade de missões, também tinha a capacidade de transportar até 2 bombas ar-terra de 1.000 libras ou 4 de 500 libras. Conclusão: o YF-22 superou o YF-23 em áreas de velocidade, alcance e desempenho geral. No entanto, hoje sabemos como a história se desenrola. Após 4 anos de testes e avaliações exaustivas, o YF-22 foi selecionado como vencedor sobre o YF-23. Os projetistas dos dois protótipos YF-23 sempre permaneceram firmes em sua crença de que sua aeronave era superior e mais avançada tecnologicamente das duas. No entanto, várias forças políticas e lobby influenciaram a decisão a favor do YF-22 da Lockheed, que ainda está atualmente em serviço como o F-22. Um total de 195 F-22 foram produzidos e a produção finalmente parou em 2011. Por outro lado, os dois protótipos YF-23, PAV-1 e PAV-2 foram doados a museus aéreos e nunca voarão novamente. Espero que esse vídeo tenha sido muito útil para você. Lembre-se, o conhecimento é uma jornada contínua e sem fim. Continue aprendendo e explorando. Agradeço muito por assistir até o final. Se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos e deixe o seu like. Adeus!